O povo jura em Neemias 10, jura cumprir a lei. Neemias 10, 30. Comprometendo-se solenemente com juramento a observar a lei de Deus dada por intermédio de Moisés, o servidor de Deus, e por em prática todos os mandamentos do Senhor nosso soberano, bem como seus regulamentos e preceitos. Assumimos a contribuição de contribuir cada ano com 1/3 de sículo para serviço na casa do nosso Deus. Isso é, para os pães sagrados, para sacrifícios diários de alimentos e animais, os sacrifícios regulares dos sábados, luas novas e festividades, bem como para sacrifícios pacíficos, sacrifícios de expiação dos pecados de Israel e qualquer outro serviço na casa do nosso Deus. Ou seja, uma contribuição para o sacrifício. As primícias são levadas à casa do Senhor, ao templo, e entregues aos sacerdotes que na casa do Senhor exercem o seu ofício. Neemias 10, 37. Daremos o dízimo das plantações aos levitas. Neemias 10, 38. Serão os levitas que irão recolher os dízimos em todas as cidades dentro da área de nossa religião. Um sacerdote da descendência de Arão acompanhará os levitas na arrecadação dos dízimos. E os levitas levarão o dízimo do dízimo à casa de nosso Deus na repartição do tesouro. Por quê? Porque o dízimo só pode ser pago no templo onde é oferecido o sacrifício. Os levitas, quando iam recolher o salário deles pelo serviço de sacristão e coroinha no templo, o que eles faziam? Eles iam com um sacerdote junto e recebiam o dízimo e pagavam o dízimo do dízimo aos sacerdotes. Por quê? Porque o sacrifício do templo é o sacrifício para o qual se pede dízimo. Não se pode pedir o dízimo pela pregação da palavra de Deus. Isso é roubo, é latrocínio, é um absurdo cobrar pela palavra de Deus. Não se pode cobrar pela palavra de Deus. Está na Bíblia. O que foi dado de graça o dareis. Não se pode cobrar o dízimo de hipótese alguma, quando não é um templo onde está sendo oferecido sacrifício. E nem o mais desvairado dos falsos pastores tem a pretensão de oferecer um sacrifício ali. Porque, amparados por uma leitura errada da Bíblia, eles não entendem como funciona o sacrifício do cristão. Então o que acontece? Eles ficam lá pregando a versão deturpada da palavra de Deus e roubando o dinheiro dos pobres, porque eles não têm o direito de cobrar o dízimo. O dízimo só pode ser cobrado no templo onde é oferecido o sacrifício. Porque como funciona isso no Novo Testamento? O sacerdócio do Novo Testamento é um sacerdócio eterno. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque antigamente, como nós vimos no programa de ontem, aliás, tratando da noção de sacerdócio no Novo Testamento, antigamente era o sacerdócio dos judeus. Tinha como sumo sacerdote Arão, como sacerdotes ministeriais os filhos de Arão, que matavam bois, cordeiros, ovelhas. A gente viu aí centenas de bichos que eram mortos. Agora, esse sacrifício foi abolido. Por quê? Porque Cristo se ofereceu na cruz de uma vez por todas. Agora, qual é a ordem do sacrifício de Melquisedeque? O sacrifício de Arão? Não. É muito superior, como nós vemos na carta aos Hebreus, capítulo 7. É muito superior. Muito superior. O sacrifício de Jesus é sacrifício segundo a ordem de Melquisedeque. O sacrifício único e eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? É o cara que nós encontramos no livro do Gênesis, capítulo 14, versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E como sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abraão, ou seja, superior a Abraão. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão. Gênesis 14, 20. Ou seja, o sacrifício de Cristo é um sacrifício eterno, é um sacrifício único e para sempre. Agora, o próprio Senhor Jesus nos deu a ordem à sua igreja, aqueles que receberam a sucessão apostólica, aqueles que foram ordenados por um bispo, que foi ordenado na sucessão dos apóstolos, por um papa, outro papa, até Jesus que ordenou São Pedro. Aquele recebeu a missão de oferecer o sacrifício do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. O sacrifício que é oferecido sob a forma acidental de pão e de vinho é o sacrifício único de Cristo na cruz, que não é repetido, não é feito de novo, é tornado novamente presente, porque o próprio Senhor Jesus nos disse: este é o meu corpo. Não este simboliza, este parece, este lembra, não, este é o meu corpo, este é o meu sangue.
e oferecereis isto como sacrifício memorial de mim. Foi isso o que ele fez, foi isso a ordem que ele deu, que o sacrifício continuasse a ser apresentado, tornar novamente presente, não repetido, não feito de novo, não feito outro sacrifício como sacrifícios ineficazes dos judeus que deveriam ser repetidos. Um só sacrifício, tornado novamente presente, porque Deus não está preso ao tempo. Não tem como fazer com que Deus fique preso ao tempo, não tem como fazer com que Deus simplesmente seja alguém que fez uma coisa e depois não fez mais e só vai ser lembrado. Por isso que nós devemos sempre ter em mente uma coisa: o dízimo só pode ser pago ao sacerdote no templo. O dízimo não pode ser pago para pregador da palavra de Deus, muito menos para falsos profetas e falsos pastores. O dízimo não pode ser pago em hipótese alguma quando não é oferecido o sacrifício no templo. E onde é oferecido o sacrifício no templo? Na igreja católica apostólica romana, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo e confiada por ele a Pedro.